Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje convido-vos a participarem comigo em mais uma road trip. Nós vamos do Porto até Vila Viçosa por motivos profissionais e nada melhor do que aproveitar esta viagem para fazer aqui mais uma road trip, uma vez mais ao volante do Hyundai Kauai. E porquê é que eu decidi fazer esta viagem? Porque, enfim, nós sabemos que uma road trip pode ter alguns desafios no que diz respeito a carregamentos, especialmente quando a viagem é mais longa do que aquilo que a autonomia do carro nos pode garantir, mas também sabemos que quando circulamos naquilo que são as estradas principais, não há grandes problemas no que diz respeito aos carregamentos. O máximo que pode acontecer não é a falta de existência de carregamentos, é termos que esperar normalmente para podermos carregar. Mas quando fazemos uma viagem que vai até ao interior do país, as coisas podem ser um bocadinho diferentes. Então vejam aqui, estamos aqui no Porto, como é óbvio, e a viagem tem uma duração de 361 km. Eu, se fizesse isto bem devagar, uma velocidade bem devagar, seguramente, ou quase certeza que eu conseguia lá chegar com uma carga, mas esse também não é o objetivo. Eu já disse que os carros elétricos, e uma das razões pelas quais existe este canal, é para mostrar que os carros elétricos podem e devem ser usados como os carros a combustão, e por isso, aqui o percurso que nos é indicado, vejam ali, teoricamente, irmos aqui pela A1, depois parece-me que nos indica que devemos ir pela A13, mas eu não vou efetivamente fazer esse mesmo percurso, e eu depois, ao longo do caminho, vou-vos explicar porquê. Isto é, eu vou de facto fazer A1, mas não vou assim na A13, vou antes sair na A23, para depois poder fazer um carregamento a meio da viagem. Mas falarei disso tudo mais adiante. Mas cá temos então 361 km de viagem, o carro estima 4 horas e 46 minutos, muito longe disso, vamos durar bem menos, veremos depois. Neste momento o carro está carregado a 100%, como vocês podem ver ali, e tem uma estimativa de 314 km. É uma estimativa mais ou menos próxima daquilo que este carro pode obter num circuito aqui misto e de autoestrada. Eu diria que a velocidade que vamos circular vai ser bem inferior, mas uma vez mais falaremos disso lá mais adiante. Esta não é uma viagem de autonomia, não é uma prova de autonomia, é circular com o carro aquilo que eu acho que é a velocidade que se pode fazer. Não vou cheio de pressa, mas também não vou a pisar ovos, como também se costuma dizer. E portanto, meus amigos, agora é só hora de eu carregar as minhas malas no carro, fazer mais umas pequenas coisas, uns pequenos telefonemas, e depois vou partir. Entretanto, tenho ali o meu carregador. Um dia destes vou fazer uma pequena reportagem sobre este carregador da Plug Drive. Uma das razões pelas quais eu escolhi é porque eles são aqui do Porto e, portanto, podem prestar apoio mais facilmente, ou pelo menos teoricamente de forma mais fácil. O carregador é um carregador que me tem dado alguns problemas. Quando carrega bem. O problema aqui é a incerteza de saber se o carro está ou não está a carregar, apesar de ter tudo definido para isso. A malta da Plug Drive é muito simpática, normalmente através de um contacto telefónico eles remotamente conseguem resolver os problemas, mas eu não estou para lidar muito mais com as incertezas. Este produto já tem 2 anos e meio, 3 anos quase, mas ainda assim julgo que poderia ser melhor, mas é tudo para uma reportagem para outro vídeo. Ok, meus amigos, então, hora de colocar as coisas no carro e vamos embora para a nossa viagem. Hoje num dia que se espera bastante movimentado e que também pode trazer algumas dificuldades. Ora bem, meus amigos, e cá estamos já nós na nossa viagem. Como vos disse há pouco, vamos do Porto até Vila Viçosa, uma viagem com cerca de 360 km, uma viagem que poderia até ser um bocadinho mais curta, mas uma vez mais porque a colocação dos carregadores nas autoestradas não são os melhores. Por exemplo, se eu fosse pela A13 eu poupava cerca de 10 a 15 km
nesta viagem, mas o único carregador, pelo menos que eu conheço, o único carregador que existe naquela A13 é no posto da Prio, que existe na autoestrada, é um carregador de 50 kW, não tem interesse nenhum para mim em ser usado. O objetivo das viagens, destas road trip, é também conseguir chegar, sair cheio de pressa e conseguir chegar o mais depressa possível ao nosso destino. E então eu decidi que vou parar daqui a cerca de 175 km, eu já fiz 48 km e vou carregar na hora do almoço na estação de serviço, num carregador da KPFC que existe em Torres Novas. Portanto, eu vou fazer a A1 até à saída para a A23, depois ali vou sair logo em Torres Novas e vou aproveitar para almoçar e vou lá carregar num carregador de 80 kW que lá existe, se não estou em erro. Se aquele carregador não estiver a funcionar ou estiver impedido por qualquer razão, pois bem, tenho mais algumas outras alternativas também em Torres Novas, designadamente um carregador de 50 kW no Lidl e também um carregador de 60 kW, mesmo relativamente perto ao da KPFC, mas na McDonald's. O que significa que vou ter que sair um bocadinho da autoestrada, mas também não é nada de extraordinário. Esta viagem, esta road trip é também para mostrar às vezes, e vocês pedem-me isso muitas das vezes, como é que é fazer uma viagem ao interior do país. Pois bem, vamos fazer parte da viagem pela zona litoral, mas depois vamos viajar até ao interior do país para ver como é que está a rede de carregadores. Não vou aqui, como há pouco também disse no início deste vídeo, não vou estar nada preocupado com ir aqui a obter o máximo consumo possível. Isto não é uma prova de autonomia, vou circular como normalmente circularia. Neste momento estou com um consumo de 24,6 kWh por cada 100 km percorridos. É um dia com muito vento na estrada, o que significa que efetivamente o carro vai sentir mais algumas dificuldades, vai ter mais alguma resistência, associado também a uma velocidade diferente da que eu vá circular. Enfim, tudo isso vai fazer diferença. Eu conto apenas fazer uma paragem que coincidirá mais ou menos com a hora do almoço que nós vamos fazer e depois teremos naturalmente toda a bateria suficiente para chegar ao nosso destino. Esta viagem vai ser feita então, este vídeo inclui a viagem Porto-Vila Viçosa, depois Vila Viçosa-Porto, e vamos ver quantos quilómetros é que vamos fazer. Vamos fazer cerca de 800 km, mais coisa, menos coisa, e também qual é o custo para fazer esses 800 km neste carro elétrico. Eu julgo que só vou ter que pagar 2 carregamentos, mas depois veremos. Quanto ao estado da bateria, estamos já com 81% de bateria. E portanto eu prevejo que nós cheguemos, mais coisa, menos coisa, com cerca de 10% de bateria quando chegarmos ao nosso posto de carregamento. Tudo depende naturalmente de como as condições climatéricas também se forem desenvolvendo. Se apanharmos chuva, isso pode fazer com que o consumo aumente, mas eu também vou reduzir naturalmente a velocidade. Portanto, enfim, vamos ao volante do Hyundai Kauai, que vocês já tão bem conhecem e que para mim é dos melhores carros elétricos que neste momento nós podemos comprar no mercado, apesar de ser um carro que de raiz não foi feito para ser um carro elétrico. Muito bem, falo convosco então agora quando chegarmos ao nosso ponto, nossa primeira paragem para fazer o nosso primeiro carregamento e eventualmente único até depois chegarmos em Vila Viçosa. Até já! Ora bem, e cheguei então já ao meu primeiro ponto de paragem, aqui um carregador junto a McDonald's, aqui em Torres Novas. Deixem dar-vos alguns dados desta viagem, então. Cheguei aqui com 6% e, vejam, fiz 221 km e média de consumo 26,3. Uma média alta até para este carro, mas que no caso tem 3 justificações. Primeiro, a velocidade a que vim. Depois, o facto de termos apanhado alguma chuva e o piso estar molhado em muitos sítios, chuva até bastante intensa, mas principalmente o terceiro fator, esse sim bem mais relevante, o facto de nós termos apanhado sempre muito, mas mesmo muito vento. E nós sabemos que as condições climatéricas, de alguma forma, aliás, vejam ali nas árvores como elas se abanam todas, foi sempre este vento que nós fomos apanhando e foi quase sempre vento de frente ou vento lateral. Ou seja, o carro esteve sempre
a circular contra o vento, muito mais resistência sentida naturalmente. Isto é uma coisa que afeta não só os carros elétricos, mas também os carros a combustão. O problema é que nos carros elétricos a pessoa está mais ciente disso e também, enfim, sente mais esse aumento do consumo, porque as autonomias, como ainda não são iguais aos carros de combustão, perder 50 km de autonomia num carro que tem de autonomia 600 km é diferente do que perder esses mesmos 50 km num carro que tem uma autonomia de 300, por exemplo. Faz uma diferença considerável. Mas seja como for, as coisas mais ou menos como eu tinha planeado, é agora hora de almoçar. Eu ainda vou fazer umas contas, nós estamos a cerca de 140 km do destino final desta viagem, desta primeira parte da viagem, em Vila Viçosa. Portanto, eu tenho que fazer ali umas contas, mas eu julgo que com esta média de consumo eu precisarei de para aí cerca de 70% de bateria, mais coisa, menos coisa, mais alguma margem, seja como for. Vamos então aqui almoçar, vou aqui almoçar no McDonald's e depois será mais ou menos o tempo que eu preciso para depois poder seguir viagem. A aplicação Mia diz-me no simulador que este carregamento vai-me custar cerca de 12 euros, mais coisa, menos coisa. Depois eu mostro aqui se o simulador acertou ou não. Este carregador, a aplicação Mia diz-me que é de 60 kW, mas depois a Via Verde diz-me que é de 90. Estamos aqui a carregar a 65, não sei muito bem porquê, não sei muito bem em qual acreditar. Eu gosto deste carregador de Torres Novas, este e o outro que está do outro lado da estrada da KPFC, porque estou a cerca de 1 km de autoestrada, a A23, é um pequeno desvio e depois volto a conseguir entrar sem apanhar quase trânsito nenhum. É bom para quem vem de, por exemplo, Porto Guarda ou Guarda, desculpe, é bom para quem vem de Lisboa Guarda ou Guarda Lisboa, tem aqui 2 bons pontos de carregamento. O que é que eu vos posso ainda dizer mais? Pois bem, nestes 220 e tal quilómetros, posso-vos dizer que eu perdi a contagem, mas vi muitos carros elétricos. Eu contei até 58, depois deixei de contar. Vi muitos carros elétricos na estrada. Uma coisa que é boa, mas que tem um problema, porque a infraestrutura nas autoestradas não cresceu na mesma medida em que cresceu a circulação de carros elétricos. Isto começa a colocar bastantes problemas, já sabemos, já aqui foi referido várias vezes, nas infraestruturas e naquilo que é a necessidade das pessoas depois terem que parar e esperar durante bastante tempo. Bom, vamos então almoçar. Falo convosco depois, quando regressar do almoço. Vamos ver quanta bateria temos e sim, depois teremos que esperar. Isto é uma coisa que se pode fazer muitas das vezes, e estas colocações inteligentes de carregadores destes junto às zonas onde se come, McDonald's, KFC, ou zonas de compras como o Lidl, o Pingo Doce e o Continente, são uma ótima solução. Eu acho é que estes carregadores deviam ser um bocadinho mais rápidos. O do KFC é de 80 kW, eu acho que este é de 60, já vou ver ali a ficha técnica, mas é o que eu costumo dizer. Se eu ficar num sítio cerca de 20, 30 minutos, preciso de carregadores de 80 ou 100 kW. Se eu ficar lá 3 ou 4 horas, já posso ter de carregador 50 ou até de corrente alternada de 22 kW. Se estiver, por exemplo, nas autoestradas, tem que ter acima dos 150 kW, que é para em 15 minutos conseguir pôr toda a gente a andar. Bem, vamos ver então o carregamento depois, é hora de almoçar. Até já. Só por curiosidade, se vocês conseguem ver aqui a ficha técnica, ele é de 120 kW, potência máxima. Eu presumo que ele consiga carregar 90 kW em corrente contínua CCS. Deixem ver se eu consigo aqui perceber. Depois sempre o fator da voltagem também é importante, e a amperagem. 62 kW parece-me que é corrente alternada, portanto um Renault Zoe pode aqui carregar com alguma velocidade, e depois eu julgo que é isto que aqui temos. Não percebo muito bem então porque é que eu não consigo obter uma velocidade de carregamento mais próxima daquilo que o carro permite. Bom, vamos agora sim almoçar. Até já! Ora bem, meus amigos, como vocês podem ver aqui, estou a carregar há 39 minutos, que é o tempo que demorámos a chegar, portanto, estacionar o carro, pôr o carro a carregar, ir lá dentro, pedir e comer. Estamos a falar, uma vez mais, de McDonald's, portanto não é preciso demorar muito tempo a comer, mas mesmo assim demorámos 39 minutos e não ficámos a fazer nenhum tempo de espera. E vejam já, estamos com
72% de bateria. De acordo com as minhas contas, nós estamos a cerca de 155 km de Vila Viçosa, com o consumo de 27 kWh por cada 100 km percorridos, eu iria precisar cerca de 65%. Este consumo vai baixar seguramente, porque agora esta parte do percurso vamos a uma velocidade um pouco mais baixa e, portanto, o consumo irá também baixar, mas mesmo que se eu precisasse de arrancar agora, já tinha bateria suficiente e já ainda com uma pequena margem de segurança. Volto a relembrar que eu escolhi esta zona para carregar porque eu tinha aqui, numa distância muito curta, tinha aqui 3 carregadores, portanto tenho este do McDonald's, tenho um do KFC que está ali daquele lado da rua e atrás destas árvores, se não estou em erro, tenho o Pingo Doce e também ali posso carregar. E depois mais um bocadinho ao lado tenho então o Lidl. Portanto, tenho 4 carregadores, mas 3 aqui perto, com potências mais ou menos semelhantes. O do KFC julgo que é aquele que permite carregamentos mais rápidos, a seguir é este e depois o do Pingo Doce. Uma das coisas que sempre me irritou no Hyundai Kauai é o facto de, nesta versão que eu comprei, a aplicação Blue Link ainda não estar disponível. Na altura, quando me o venderam, diziam que tinha a aplicação Blue Link, mas depois verificou-se que não, ainda tive que me chatear um bocadinho com eles. Mas pronto, a aplicação Blue Link permitiria, entre outras coisas, saber o estado da bateria quando estou a carregar. Eu assim aqui estou sempre sem saber exatamente quanta bateria é que eu já tenho carregada, e se tenho que esperar, e se não tenho que esperar, portanto tenho que vir sempre ao carro ver se quiser. E por outro lado, a aplicação da Via Verde, nesse aspecto, também não ajuda, é pouco intuitiva, no sentido em que, como vocês podem ver ali, diz-me apenas o tempo a que eu estou a carregar, diz-me que eu estou a carregar, mas não me diz mais nada. Podia aqui constar essa informação do estado da bateria. Por exemplo, na aplicação Mio, eu consigo saber com uma estimativa, é certo, mas mais ou menos aproximadamente quanta bateria já tenho carregado. É um elemento de conforto que também é preciso garantir, e a Via Verde podia efetivamente fornecer aqui esta informação. Se alguém da Via Verde me está a ver ou a ouvir, fica aqui esta pequena nota. Como eu também vos disse, o simulador da Mi disse-me que este carregamento, se eu carregasse do 6 aos 80%, custava cerca de 12 euros ou 13 euros, já não sei. Vamos depois ver se assim é ou não. Bem, isto para dizer que estou com 75% de bateria, 76%, continuo o carro a carregar a 60 kW, que é muito perto, é relativamente perto daquilo que é o máximo que ele consegue, que é 77%. Não vale a pena ficar aqui mais tempo, 42 minutos de carga, 43 minutos de carga e estamos prontos a ir. Em muitos outros restaurantes seguramente demoramos mais tempo que isto. E por isso vocês podem dizer, então, ainda há pouco estavas a dizer que querias que estes carregadores fossem mais rápido. Para já, como vos digo, se não estou em erro, acho que a aplicação Mio diz que este carregador é 60 kW e pelos vistos é mais. Eu depois ainda vou confirmar. Mas, por exemplo, mesmo um carregador de 90 kW, que já permite uma velocidade de carga interessante, hoje em dia a maior parte dos carros já permite velocidades de carga maiores e estamos num restaurante de fast food, as pessoas não perdem aqui mais do que 30 minutos. Se quiserem seguir a sua viagem com uma carga quase completa, podem fazê-lo se tiverem um carregador um bocadinho mais rápido. Mas pronto, são escolhas. Ok, agora sim, vou desligar a carga e falo convosco quando chegar a Vila Viçosa, fazendo então um resumo desta primeira parte da viagem, desta road trip Porto-Vila Viçosa-Porto. Até já! Ora bem, e chegamos ao nosso destino. Mais 151 km feitos, praticamente tudo em estrada nacional. Demorámos, aliás, quase 2 horas a fazer estes quilómetros. Média de consumo, vejam agora a diferença quando comparado com a primeira parte do teste, 18.6, um consumo bastante bom. Apesar de termos apanhado ainda muito vento e muitíssima chuva, uma verdadeira enxurrada aqui e ali, com a qual tivemos que nos debater. No que toca à bateria, chegámos com 33% de bateria, bem mais do que aquilo que era necessário. Significa isto que, e já agora deixem-me mostrar-vos aqui a média total da viagem, ver se cá está, fizemos 372 km e a média final 23.2 kWh por cada 100 km percorridos. Esta primeira parte da viagem custou-nos 7 euros da carga em casa e depois andará ali em torno dos 11 euros e meio
da carga que fizemos em Torres Novas. Ou seja, 372 km com cerca de 18 euros, menos porque, como vocês veem aqui, volto a dizer, ainda temos muita bateria, portanto, ok, diria com 17 euros, mais coisa, menos coisa, não está nada mal. E no caso, não perdemos tempo nenhum para carregar, porque tinha mesmo definido que ia fazer uma paragem para comer e, portanto, não houve problema nenhum. Naturalmente que, se eu quisesse fazer a viagem de uma só vez, se calhar tinha feito as coisas de forma diferente e eventualmente teria mesmo que parar. Mas assim consegui fazer, organizar a viagem de modo a que, quando tinha que parar, coincidia com o momento da refeição. Sem problema nenhum, 40 minutos que parámos para fazer uma refeição e depois pusemos-nos a caminho. E então é isto, é hora de tirar as malas, fazer o check-in e depois pôr o carro a carregar aqui neste hotel, que, além de mais, oferece as cargas aos seus clientes. E sim, vocês podem dizer: isso não há oferta nenhuma porque já está integrado no preço do quarto. É verdade, mas se eu viesse aqui com um carro a combustão, eu saía daqui, pagava exatamente o mesmo e não recebia nenhum tipo de combustível. Assim venho aqui, pago o mesmo preço que a pessoa que paga pelo carro a combustão e ainda me oferecem uma carga. Porque a mim ninguém me fez nenhum preço, tendo como variável vir com carro elétrico ou não. Ora bem, meus amigos, carro descarregado e é hora de pôr a carregar. E o hotel tem aqui dois carregadores, no fundo são aqueles Tesla Destination Chargers, só que verificou-se aqui um pequeno problema. Este aqui é exclusivo a veículos Tesla, e isto normalmente acontece, normalmente costumam pôr dois carregadores Destination Chargers, um exclusivo para Tesla e depois, teoricamente, um outro que é exclusivo para carros não Tesla. E não há problema nenhum, este tipo de carregadores também funcionam em carros não Tesla. Aliás, dizem aqui, electric vehicles, sem qualquer tipo de distinção. Qual é o problema? Tentei pôr aqui o carro a carregar e não dá, por qualquer razão, não dá. Perguntei na recepção e eles dizem que há vários carros elétricos que por qualquer razão não conseguem, enfim, o conector não ativa o carregador e portanto não conseguem carregar. E eu já carreguei o Hyundai Kauai neste tipo de carregadores e funcionou bastante bem. Também já o carreguei, também já usei os da Porsche Destination Chargers e sem qualquer problema. Então e agora? Deixei de usufruir da possibilidade de carregamento gratuito, porque, como eu vos disse, o hotel oferece o carregamento? Não, porque aqui o vosso amigo é um homem precavido e, entretanto, deixem-me aqui mostrar-vos esta beldade. Vejam só aqui esta beldade. Que delícia, que apontamento tão bonito aqui. Vejam só, fantástico. Mas, é como eu vos dizia, aqui o vosso amigo é um homem precavido e traz o carregador portátil de casa que lhe permite estar agora aqui a carregar a 16 amperes, aqui numa tomada normal. Como tenho todo o tempo do mundo entre hoje e amanhã, não há qualquer problema. Naturalmente que eu também me precavi e sei que há a possibilidade de carregar aqui no Lidl, se necessário fosse. Mas assim, com este carregador, que eu já fiz um vídeo dele aqui no canal, vão espreitá-lo, é um carregador que consegue carregar até 7.4 kW, ou seja, 32 amperes, em corrente alternada, monofásico. Aqui a 16 amperes, para aquilo que é suposto, é mais do que suficiente. Está aqui a carregar e, portanto, estou na mesma a usufruir do carregamento grátis do hotel. É o que eu digo, ter um em casa fixo não é ótimo, mas para estas coisas às vezes é preferível ter esta alternativa. Ao fim de uma vida, pagou-se o carregador várias vezes. Bem, meus amigos, agora é hora de ir trabalhar e, portanto, falo convosco depois, quando for hora de ir embora. Até já! Ora bem, meus amigos, trabalho feito, é hora de voltar a casa e vejam ali, bateria carregada a 100%, o carro neste momento estima uma autonomia de 297 km. Vamos ver o que é que nós vamos conseguir extrair. Vamos então de Vila Viçosa para o Porto. Eu prevejo apenas uma paragem, falaremos disso mais daqui a bocadinho.
Ora bem, o facto de eu ter aqui no hotel a possibilidade de carregar, vejam ali uma vez mais, 100% de bateria carregada, é uma das razões pelas quais eu escolhi este hotel. Aliás, em todas as escolhas que eu faço, procuro sempre hotéis que tenham e ofereçam aos seus clientes a possibilidade de carregamento de carro elétrico, seja oferecendo, seja cobrando, desde que dentro de valores razoáveis. Isto é tão mais importante porque quando nós vimos para zonas com menor densidade populacional, por vezes o desenvolvimento não está tão bem conseguido e, por exemplo, aqui no caso da Vila Viçosa, nós temos apenas um carregador rápido, vamos chamá-lo assim, que é o carregador do Lidl, e depois não existe depois um de corrente alternada de 11 kW, e depois não há mais nada. O que significa que é vantajoso que o hotel ofereça essa possibilidade de carregamento aos seus clientes. Havia aqui mais 2 ou 3 hotéis que eu poderia ter escolhido, mas eu escolhi este precisamente por causa disso. Assim como ontem fui jantar a um restaurante que, se eu precisasse, tinha a possibilidade de eu também carregar lá o meu carro. Eu julgo que os empresários têm que começar também a perceber esta dinâmica. Se eu só venho para aqui, para este hotel, porque o meu hotel me oferece a possibilidade de carregar o meu carro, então eles têm que perceber isso. E eu aqui, hoje, neste hotel, no tempo aqui que estive, há pelo menos 5 ou 6 carros que estiveram a carregar. Viam aqui a V6, agora está ali a carregar um Tesla Model Y, vários carros plug-in, portanto, as pessoas querem e também precisam disso. E apesar de eu não ter conseguido carregar no carregador, num dos carregadores destinados aos carros elétricos, claramente por causa do carregador, eu não consegui ver lá nenhum carro a carregar, a funcionar. O hotel foi mais longe e colocou já nos vários lugares de estacionamento, assim, pontos de eletricidade, como aqueles que podem ver ali, para que as pessoas possam, então, usar os seus carregadores. Posso eventualmente não conseguir obter um carregamento a 100%, mas seguramente consigo obter algum tipo de carga. E isso é positivo e, volto a dizer, foi uma das razões pelas quais eu escolhi este hotel em Vila Viçosa. Fui ainda a Borba e em Borba, então, a oferta de carregamentos ainda é menor. É um dos problemas e, portanto, é preciso ter algum cuidado na seleção dos sítios onde passamos, onde vamos carregar e tudo mais. Como é que vocês sabem se um hotel tem ou não tem posto de carregamento? Eu sugeria, antes de mais, usar a aplicação Mi para começar. A aplicação Mi tem lá, inclusive, o filtro só hotéis, ou usar também a aplicação do Booking, porque o Booking também tem lá um filtro que permite identificar hotéis que têm postos de carregamento. Em última instância, encontram um hotel que querem ir, telefonam e confirmam. Eu, aliás, por exemplo, o que eu fiz, neste caso, usei a aplicação Mio, vi que o hotel tinha posto de carregamento e a seguir telefonei para o hotel para confirmar as condições de carregamento, porque às vezes podem alterar as condições de carregamento e se me dissessem que cobravam 25 euros por um carregamento, eu teria que preparar as coisas de forma diferente. Eventualmente até não escolhi este hotel e depois teria que planear as coisas para poder carregar, por exemplo, no carregador do Lidl, ou planear as coisas de forma diferente. Muito bem, é hora de carregar as malas no carro, fazer o check-out, aquilo que é o absolutamente normal, e depois rumar ao Porto, mais 370 km, mais coisa, menos coisa. Onde é que eu vou carregar? Vou carregar no mesmo sítio onde carrego quando vim para cá, que é Torres Novas. Quando lá estivermos, depois eu explico-vos porque é que eu escolhi aquele carregador. Muito bem, meus amigos, não há mais tempo a perder, hora de arrumar tudo e pôr-nos a caminho. Falo convosco então, em princípio, se tudo correr bem, quando chegarmos a Torres Novas. Até já! Ora bem, meus amigos, e cá estamos nós em Torres Novas, agora sim, desta vez conseguimos estar a carregar no carregador da KFC, este carregador que ele dizia aqui a informação aqui que nós conseguimos carregar 120 kW em CCS e 30 em Xademo, ou 60 em Xademo. Eu já vou ver ali a ficha técnica a ver se é verdade ou não. Chegámos aqui com 65%, fizemos 150 km, não sei se conseguem ver ali
está muito difícil, a reflexo estes monitores têm que ser melhorados, sem dúvida nenhuma. 66% neste momento, estamos a carregar há pouco mais de 1 minuto. De acordo com a aplicação Mio, eu vou carregar até 95% e este carregamento através da Via Verde vai-me custar cerca de 8,95 €. E porquê é que eu escolhi este carregador uma vez mais? Por várias razões. Primeiro porque a A13 não tem nenhum carregador rápido ou mais rápido de 50 kW. Se tivesse, eu teria seguido logo através da A13. Depois porque o próximo carregador não que eu poderia usar, considerando a autonomia que ainda tinha, seria o da Ionity, que é muito caro para aquilo que eu pretendo e consigo tirar. Este carro carrega, o Hyundai carrega a 77 kW, potência máxima. Seguramente que nós não estamos a conseguir isso agora. Deixem-me ver aqui se eu consigo perceber qual é a velocidade de carregamento que estou a conseguir. Aqui não consigo perceber, depois já mostro lá dentro. E acima de tudo também porque este carregador aqui, portanto, custa-me 8,95 €, se não estou em erro, custar-me mais 5 € para carregar o mesmo tipo de bateria num qualquer carregador da A1. E portanto, é aquilo que eu vou fazer, vou carregar aqui, em princípio o suficiente para conseguir chegar até o Porto. A aplicação Mio diz-me que dos 65 aos 95 eu preciso cerca de meia hora, é um valor aceitável considerando as capacidades de carregamento aqui deste carro. Mas deixem-me mostrar-vos lá dentro, a ver se ainda consigo mostrar-vos alguns dos dados desta viagem. Ora bem, eu já não consigo mostrar-vos os dados exatos desta viagem, aqui tem mais cerca de 20 km do que aquilo que eu fiz efetivamente hoje, mas vejam ali aquela média de consumo, 15,2, sendo que os últimos 30 km foram feitos em autoestrada, mas tudo o resto foi feito em estrada nacional, enfim, numa velocidade mais dentro, não vim a pisar ovos seguramente, mas uma velocidade um pouco mais contida. 15,2, bem, se o carro conseguisse fazer sempre esta média de consumo em autoestrada, as velocidades que eu circulo, eu teria chegado ao Porto sem necessidade de parar. Este é o valor que eu acho que as marcas têm que apontar. Média de consumo na casa dos 15, 14 kW a 120, 130 km/h. Quando conseguirem isso, escusam de pôr baterias tão grandes, porque basta baterias mais pequenas e também mais rápidas de carregar. É nesse sentido que eu acho que tem que se apostar também. Vamos então continuar. Vejo ali, estamos já com 70% e estamos a carregar a 59 kW. É então uma questão de aguardar 11 minutos até os 80%. Porquê é que eu não carrego até aos 100%? Porque dos 95% ao 100% demora-me 20 minutos e custa-me mais 5 €. Ou seja, dos 65 aos 95 custa-me 9 € e depois dos 95 aos 100% custa-me 5 €. Não faz sentido. Eu espero que hoje as condições climatéricas são bem melhores, não há vento, não há chuva. Eu espero conseguir uma média de consumo inferior àquela que consegui no sentido contrário. Já sabem que hoje esta prova não é uma prova de autonomia, não é aqui para obter os melhores consumos, nem nada que se pareça, é circular dentro daquilo que são circunstâncias mais normais. E esta viagem tem o interesse de ter cerca de 3/5 ser feita em autoestrada e os outros 2/5 ser feita em circuito de estrada nacional, para melhor percebermos então como é que o carro se comporta. Muito bem, vou então aguardar e quando estiver pronto para partir também vos dou nota disso e depois seguir a viagem. Já estamos no 72%. Fizemos a viagem, aliás, em ambos os sentidos, praticamente sempre com o ar-condicionado ligado e isso também significa que este consumo é muito, muito bom. Teoricamente eu estou a 240 km do Porto, ainda não tenho aqui autonomia suficiente para lá chegar, vamos ver. Bem, quando for a hora de partir, dar-vos a nota disso, até já. Só para vos mostrar aqui a ficha técnica, eu sei que está muito barulho, mas diz ali que em CCS pode ir até 180 kW, em Xademo 60 kW, mas depois na realidade 120 é a potência máxima que se consegue obter, pelo menos de acordo com a informação de todas as aplicações. Também mostrar-vos outra coisa, um problema também bastante comum nos carregadores é isto. Estamos aqui a carregar, estão 27 graus,
e o carro está ao sol, não tem aqui nenhum tipo de proteção. Já começa a haver algumas estruturas bastante interessantes que têm painéis fotovoltaicos no sítio dos carregadores. Painéis fotovoltaicos até bastante interessantes, que permitem carregar não só pela emissão direta do sol, mas também depois pelo reflexo que o sol faz no pavimento. Ajudaria a obter alguma da energia para o próprio carregador, mas assim é isto, uma vez mais. É certo que aqui ninguém tem qualquer tipo de sombra, mas quando alguém tem que ficar aqui num carro a carregar, enfim, é muito calor. É talvez o próximo passo para os carregadores. Julgo que já se consegue ver ali 81% de bateria, agora a carregar na casa dos 26 kW, 25 kW, daí a razão de o carro demorar bastante tempo a carregar depois dos 95 até aos 100%. Vamos ver, julgo que com 95 sou capaz de ter tudo o que preciso para fazer os 240 km, nem que tenha que baixar um bocadinho a velocidade. Ora, na tentativa de pesquisar aqui alguma informação acerca deste carregador, encontrei aqui este dado curioso. Tem aqui um termómetro que mostra a temperatura do carregador, parece-me. Tem aqui mais alguns dados, amperes, 65 amperes, mais 40 volts, 400 volts e mais 25.7 kW, 25.6, não estou a perceber. É a velocidade, é a potência de carregamento que estamos a conseguir agora. Este deve ser o valor total de carregamentos já feitos e a temperatura do carregador, 39.6. Dados interessantes para quem gosta destas coisas. Portanto, 62 amperes neste momento a serem puxados, 400 volts, julgo que é isso mesmo que isto quer dizer. Se alguém de vocês desse lado sabe o que é que isto significa, o carro está a carregar 24.4 kW e lá está, isto deve ser o potência total. Vamos ver se de facto se confirma 24.4 kW. Cá está 24 kW, portanto ali aquele pequeno visor com melhor visibilidade que o visor principal que nós temos ali. 86% de bateria, já não falta muito para seguirmos viagem. O carro estima 17 minutos para chegar ao 100%, que não é aquilo que nós vamos fazer. Ora bem, e já estou de volta a casa. Chegamos com 12% de bateria. Dados desta parte da viagem, ali estão, como vocês podem ver, temos mais 219 km efetuados, é médio consumo 23.6, esta sim é médio consumo coincidente com aquilo que eu conheço deste carro, à velocidade a que eu ia a circular. Vocês podem ver ali que, pelo tempo que se demorou, foi uma velocidade interessante. Estou longe de ter vindo a conduzir a avózinha, salvo seja, adoradas as nossas avózinhas todas, mas 23.6, uma diferença de cerca de 4 kWh por cada 100 km, quando comparado com o valor que nós obtivemos a fazer o mesmo percurso no sentido contrário, por força das condições climatéricas, foi de cerca de 27,6 ou 27,8, já não me recordo, mas vocês podem ver aqui no vídeo. O vento na altura foi o principal causador do aumento de consumo, não tenho a menor dúvida. Informações acumuladas da viagem: fizemos 776 km, média final 21.4. Estes 776 km foram feitos, como eu já disse, 3/5 em autoestrada a boas velocidades e depois os outros 2/5 foram feitos em estrada nacional. Portanto, um misto muito interessante que pode marcar aquilo que é as viagens de muita gente. E por falar em carregamentos, por falar também em custos de carregamento. Pois bem, o custo do carregamento em casa são cerca de 7 euros, vamos pôr assim este valor, é um bocadinho menos, mas são cerca de 7 euros, um tanque de combustível, no caso, uma carga completa. Depois gastamos 12 euros, julgo eu que foi lá no carregador, já não tenho bem certeza, mas vamos dizer 12 euros. E depois gastámos mais 9 euros à vinda para cima. Muito bem, meus amigos, espero que tenham gostado de mais este vídeo do meu canal. Vemo-nos numa próxima oportunidade.